Nós vamos começar agora, a professora Palmira que vai conduzir. Como é que nós fizemos, né? Nós resolvemos que era importante, como eu já disse aqui, louvar no sentido, é, maior sentido da palavra. Algumas pessoas, certamente, quando louvamos alguns e não louvamos outros, temos que explicar o porquê. Às vezes é mais fácil explicar por que louvamos alguns do que explicar por que não estamos louvando outros. Na verdade, nós queremos ter esse momento de hoje, fazer com que ele aconteça também em outras ocasiões. Então, nós nos reunimos e fomos pensando algumas pessoas que gostaríamos de ter aqui para receber. Presta um pouquinho para mim. Não só um. Para receber esse que nós estamos chamando de Prêmio Protagonismo Negro, e com um texto muito singelo que diz: o nosso reconhecimento público pela convivência, orientação, colaboração e trabalho na defesa dos valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Abaixo está: cada geração tem uma tarefa histórica, que é uma frase do Frantz Fanon, e abaixo, logo abaixo, em memória de Hamilton Cardoso, nascido em 1953 e falecido em 1999. Então, a professora Palmira vai convidando a pessoa que fará a homenagem. Nós dirigimos isso para algumas pessoas que aceitaram carinhosamente essa tarefa, que era de preparar um texto. Nós pedimos que fosse um texto curto, uma lauda. Vou dar um exemplo. A Mabel, nós pedimos uma lauda e ela mandou 8 páginas. Né? 8 páginas. Então, foi difícil. Então, o que nós pedimos? Não necessariamente que a pessoa faça a leitura do texto, mas que ela se sinta aqui à vontade para falar o que quiser daquela que será aqui, então, homenageada, começando pelo nosso pai, nossa mãe mais velho, GN Puc. Então, nós pediríamos que a G tomasse a palavra e falasse do GN Puc, e a Suelma e o doutor Arruda, por favor, também que venham aqui para receber essa homenagem em nome do GN Puc. Boa noite para todos e para todas. É um prazer e uma emoção grande estar aqui neste momento. Fui convidada aí a fazer o início desta, como chama? Condecoração? Não, homenagem, essa pequena homenagem. E então estamos inaugurando, né? Esse momento. E nós queríamos dizer aqui que estamos aqui com as pessoas que iniciaram, né, e deram continuidade ao Grupo Negro da PUC. O Flavinho já apresentou aí o nosso fanzine inicial, onde lá tem a relação de todas as pessoas que nós lembramos, e todas que deram origem, como Arruda, como César Nascimento, e deram continuidade, porque estava aqui nos cursos de serviço social, de história, como bem lembrou o Wilson. Então, nós, hoje, estamos aqui trazendo 2 pessoas para ser homenageada. A Suelma Inês Alves de Deus, do curso de serviço social, que é uma das fundadoras do GN Puc, e deu continuidade à sua militância, e quando nós terminamos a PUC, ela foi conosco para a Soweto Organização Negra. O Arruda, que é um dos fundadores do GN Puc. Quando eu cheguei no GN Puc, o Arruda já estava, porque o Arruda, junto com o César Nascimento, foram os primeiros que trouxeram para a PUC, na época que o Flavinho já constituiu aí, historicamente, da anistia política, com a volta do Abdias do Nascimento para o Brasil e o lançamento do seu livro Quilombismo, né?
que, juntamente com Benedito Tomé, Emilson Jacinto, organizaram esse debate, trazer um intelectual negro combativo, militante, para lançar aqui na PUC o seu livro Quilombismo. E, depois dessa atividade, o GNPUC resolve ser ativista. Então, assim, eu fico assim, muito emocionada de estar aqui com vocês nesse momento e de ter vocês aqui conosco agora, neste momento de homenagem, porque é história. Selma, quer falar alguma coisa? Quero parabenizar o evento. A gente fica muito emocionada. E eu fiquei muito feliz em saber, ver o professor Jarbas como reitor, né? Eu acho que a PUC nunca... Não está funcionando? Está. A PUC, acho que é a primeira vez que tem um pró-reitor negro, e a fala também da futura reitora. Acho que a nova geração precisa dar continuidade à nossa luta inicial. Nós andamos a passos muito lentos, né, aqui na PUC, mas algumas mudanças estão acontecendo. Então, eu quero parabenizar o Acácio, todos os organizadores. É muito orgulho ter a Flavinha e a G, né? Eu fico assim emocionada, porque eu aprendo a cada dia com eles. Vocês viram quantas vezes eles foram, né, referendados aqui. Então, é isso, pessoal. Parabéns para todos nós, professora Josi, né, que tanto tempo aí com a gente também na PUC. Obrigada. Vamos tirar uma foto. Bom, eu quero inicialmente e muito brevemente cumprimentar a comissão organizadora por essa possibilidade, as professoras, os professores presentes aqui, que a gente conseguiu bem conviver num período em que passamos aqui como estudantes, e todas as companheiras e companheiros da militância, especialmente, e eu digo especialmente aqui, o César Nascimento, que foi uma das pessoas assim que compareceram num chamamento inicial que nós fizemos. E eu trouxe aqui, eu não sei, eu acho que vou passar para a comissão organizadora, uma cópia do primeiro documento que nós elaboramos para convocar a militância, os negros, né, quer dizer, que não era ainda a militância do Grupo Negro da PUC, para uma reunião e que resume, é um documento que resume um pouco daquilo que aconteceu aqui em 1979. E foi uma coisa muito legal, porque é um documento que foi elaborado e depois foi impresso por um homem branco, presbiteriano, que nunca tinha sido militante e que, com a minha fala, ele compreendeu e falou, não, vou fazer isso aqui lá na gráfica, não vai fazer isso aí, não. E ele tinha uma daquelas maquininhas de puxar mesmo, assim, de fazer logo, tipo por tipo, e fez essa carta para nós. Mas é assim, é muito importante, eu acho que todo esse resgate é muito importante, esse resgate histórico, companheiras e companheiros que saíram daqui e que continuam atuando, né? Eu voltei à PUC para fazer o mestrado, mas eu era advogado de uma organização negra, que era o Gueledés Instituto da Mulher Negra, onde nós criamos lá o SOS Racismo, e que me deu a oportunidade de ir para a Universidade do Texas, onde eu fiquei 1 ano fazendo um curso de especialização em análise e planejamento de políticas públicas no Brasil. Era um programa do SEBRAP e da Universidade do Texas, feita para organizações não governamentais, que levava para lá, ao longo de 3 anos consecutivos, levou para lá 5 brasileiros, e como eu era do Gueledés, eu concorri a uma bolsa e fui contemplado. Então,
deixei aqui, eu abandonei o meu mestrado, fui para lá, não retomei, porque durante toda a minha vida, e essa é uma coisa importante na formação da PUC, né? Não só do direito, mas desta convivência que o Grupo Negro da PUC possibilitou de ser assim, interdisciplinar já naquele momento, né? Eu optei por ser um advogado militante, um advogado do movimento negro, um advogado das questões raciais. Isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu estou aposentado, mas continuo advogando especialmente as questões de enfrentamento racial. E isso também me deu a possibilidade de, juntamente com algumas companheiras, especialmente gente como Edna Roland, Sueli Carneiro e outras tantas que passaram pela minha vida, de criar, de ter uma compreensão que me levou também para alguns outros lugares aí como professor. Eu fui trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo e, apesar dos retrocessos da corporação, nós conseguimos implantar lá uma cadeira chamada Igualdade Racial e Ações Afirmativas, que da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela acabou sendo adotada como uma política nacional de formação de policiais e hoje tem em todo o Brasil, né? É óbvio que a gente precisa rever alguns conceitos, passar a limpo o que está acontecendo, especialmente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas, sem dúvida alguma, eu acho que esse é um aspecto importante. E uma outra coisa também que foi fundamental na minha formação na PUC, na compreensão de que a gente não consegue fazer nada sozinho, foi criar uma articulação de advogados negros, que também redundou, né, na criação de comissões e de órgãos de advogados negros que tem na OAB em todo o Brasil, em todas as subseções da OAB, tem sempre uma articulação de advogados negros. Esta formação é da PUC, isso é importante, e o resgate de vocês a essa nossa atividade aqui foi fundamental, não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista de uma motivação para que a gente continue atuando. Principalmente a gente já passou dos 60, né, Flavinho? É isso aí, muito obrigado. César, por favor, fale da Gênese. Eu prometo que eu não vou levar mais de 2 horas para falar. É ótimo. E naquele tempo a gente enfrentava, né, os horários da PUC, mas enfim, bem rapidamente. Eu vi o garoto aqui, desculpe, eu sou péssimo para memorizar nome, né, falando que está iniciando a sua vida acadêmica, com esse cabelo, o meu era mais ou menos assim. E quando eu entrei aqui para vir, as emoções já começaram a fluir muito fortemente, porque começou a voltar aquele filme, né, de 1976, quando eu entrei aqui, aí a gente foi encontrando, a gente fez a mesma constatação de muitos. Cadê? Onde estão? Daí surge o Grupo Negro da PUC. Não que a gente intitulou Grupo Negro da PUC, eu acho que é importante esse registro. Tá? O Grupo Negro da PUC, ele foi selado na nossa testa. Não sei quem foi e por que foi. É que nós nos reuníamos, o Flavinho, como diretor do Leão 13, facilitou lá espaços para a gente discutir, a coisa foi indo, foi aumentando, começou a vir gente da USP, né, professor Cabenguele, outros de outras universidades, e talvez até por falta de uma denominação, porque nós não queríamos, era um grupo para discutir. Se tornou o Grupo Negro da PUC, que hoje nós temos muito orgulho. Eu sou filho da PUC e filho do Grupo Negro da PUC. Tá? Minha carreira profissional foi, como o Flávio bem colocou, aquela que poderia trazer um sustento para minha família. E eu conhecia a Edna e não sabia quem era a Edna. E eu creio que a Edna não sabia quem eu era. Porque eu fui um desses privilegiados que foi aceito por uma empresa de auditoria multinacional.
Eu via a Edna me via, mas ninguém falava nada. Anos depois é que nós nos descobrimos como colegas contemporâneos da Pricewaterhouse. A minha carreira de militância, se é que eu posso dizer assim, ela nunca esteve nesse lado intelectual, porque eu tenho um orgulho de ouvir vocês, de ver tantos doutores, ao mesmo tempo que eu fico acanhado. Porque a gente não tinha isso. A gente teve que buscar essa referência do Abdias lá fora, arrancar o Abdias de lá, aproveitando algumas oportunidades, trazê-lo para conversar e começar a discutir algumas coisas, e assim por diante. O tempo está curto, eu só queria dizer o seguinte, a minha militância hoje continua viva, numa outra vertente que eu entendo que temos que ter essa preocupação. É a empresarial. Hoje, há muitos empresários, empreendedores, seja o nome que se dê. Mas a barreira racial continua na recepção das grandes empresas. Quando muito, acham que a gente vai querer vender algum produtinho, enquanto eu vendo consultoria internacional. Então, gente, a militância está aí, não permitam que nós percamos esta vertente também. Reconhecemos a importância dessa militância intelectual, dessa frente de luta, mas o meu pedido é, lembrem que existem outras lutas que precisam ser lutadas para que nós possamos ocupar e tomar esses espaços. Obrigado. Maria Nilza Cortez. Bom, nós chamamos a professora Maria Nilza para entregar o símbolo da homenagem ao seu Cortez aqui presente, que tem sido nosso cúmplice nas ações de militância aqui na universidade. Eu lembro que naquele evento que nós falamos aqui, quem financiou o cartaz foi o seu Cortez, viu? Ele é nosso cúmplice. Cadê o texto? Você vai precisar ler depois de tudo que ele fez para nós? Bem, para ser um pouco mais, tentar ser um pouco mais objetiva, vou ler aquilo que eu escrevi com bastante honra para o seu Cortez. Quando penso que fez agora 80 anos essa semana, né? Essa semana, 80 anos. Muito bom. Bem, o título é José Xavier Cortez, a generosidade de um homem editor. Quando penso em José Xavier Cortez, conhecido como Seu Cortez, me vem à mente uma pessoa de vanguarda. Conhecido no bairro das Perdizes, em São Paulo, ele se tornou uma referência no mundo livreiro e das editoras. Sua história remonta a de inúmeros migrantes nordestinos e nordestinas e nortistas que vieram para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Estudante de administração na PUC, ele iniciou no ramo dos livros com uma banquinha para vender seus livros aos colegas de sala de aula. Esse foi o começo de uma brilhante trajetória de sucesso, baseada em muito trabalho, ética e honestidade. Além de tornar-se referência no mundo editorial, como empresário, o Seu Cortez é referência para seu núcleo familiar,
mais próximo, mas também para sua grande família, composta de parentes consanguíneos que ele acolheu em seu empreendimento, bem como para aqueles que, de diferentes formas, fizeram parte de seu cotidiano, em especial os inúmeros estudantes da PUC São Paulo, notadamente aqueles oriundos das regiões Norte e Nordeste, que chegavam a São Paulo em busca de conhecimento acadêmico e encontravam na Cortez Editora e em seu proprietário o apoio necessário para começar a caminhada puquiana. No meu caso, durante quase 3 anos, trabalhei como secretária do senhor Cortez e, durante esse período, contei com seu precioso apoio para pagar uma parte da mensalidade da PUC, durante o curso de graduação em Ciências Sociais. A Cortez Editora pagava 50% da mensalidade de funcionários da editora que estudassem aqui na PUC. Muitos estudantes que chegavam das regiões Norte e Nordeste procuravam seu Cortez para auxiliá-los a alugar um imóvel próximo à universidade. E esse também foi o meu caso. Foram inúmeros aqueles que contaram com a sua fiança para o aluguel. E nesse período, nesse período que eu fui secretária, pude conviver com inúmeros autores da editora, entre eles Maurício Trachtenberg, que veio a marcar a minha trajetória acadêmica, notadamente orientando leituras durante as nossas conversas na editora e também quando cursei a sua disciplina de política aqui na PUC, durante o curso de mestrado. Bem, o compromisso com a produção e a difusão de conhecimento através da Cortez Editora através da Cortez Editora e também da sua livraria, e o espírito solidário e de generosidade que caracterizam a vida do seu Cortez, está presente em minha trajetória acadêmica e de inúmeras outras pessoas que tiveram essa oportunidade de conhecê-lo. Então, eu trago aqui a minha homenagem e também o meu abraço de todos aqueles alunos que precisaram do seu Cortez para que pudesse permanecer aqui nessa universidade. Milton, você entrega para ele, por favor. Deixa eu dar uma palavrinha, só um minutinho. Um minuto, só rapidinho. Boa noite. Está funcionando aqui, não? Olha, são histórias incríveis. Todos nós temos história. Naturalmente, eu tenho a minha história, não é? Inclusive, eu tenho um maior prazer quando fala na questão da... Porque eu fui analfabeto político até os 26 anos. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um anistiado político. Participei do movimento de 64 como marinheiro. Você que é assistente social, sabe o que significa a nossa editora pelo Brasil. E fui amigo, colega de uma pessoa que vocês, se não conhecem, certamente já ouviram falar, João Cândido, o almirante negro. Tá certo? Eu tenho uma fotografia num livro que foi publicado, a minha biografia, tem uma foto, e que me orgulho muito, essa foto com o João Cândido, em 1963. Estudei aqui também nessa universidade e hoje voltei a estudar. Aliás, a senhora reitora e os professores que estão aqui da área de História, certamente essa questão da negritude, enfim, dessa questão toda que vocês discutem aqui, da década de 70, da década de 80, de 90, eu hoje fazendo o curso da Universidade Aberta da Maturidade, que é fantástico, fantástico esse curso. É muito importante que esta matéria, que este tema seja discutido lá, porque os meus colegas de classe, de 60, 70, 80, 90 anos, não têm muita noção do que significa esse movimento hoje no nosso país. Então é fundamental, senhora reitora, enfim, os professores que estão aqui de História, que este tema seja discutido com os meus colegas de classe,
porque eles não sabem dessa problemática toda, porque eu também fui excluído, porque eu sou sertanejo, nascido e criado no sertão do Rio Grande do Norte. Fui excluído até os 26 anos, quando saí da Marinha. Importante, a Marinha teve uma importância muito grande na minha vida, quando me acolheu e quando me expulsou. Pode um negócio desse? Mas é isso que aconteceu na minha vida. Um pouco dessa história está aqui nesse livrinho que você tem, depois dei para os seus colegas. Enfim, mas é uma honra muito grande, eu quero agradecer. Rapaz, foi sensacional. Eu fico muito grato a todos vocês e gostaria de poder fazer muito mais. É que a situação, no seu tempo eu tinha uma secretária, hoje não tenho mais secretária. Quer dizer, você entende? Quer dizer, por isso que eu não anotei seu nome, mas não tenho mais secretária, sou eu que faço tudo. Então, não é? Veja como as coisas, encolhi um pouco, mas nós vamos esticar de novo. Então, quero ver, quer dizer, escutando isso que estão falando aqui, certamente, algum dia, nós vamos poder lançar uma coleção, alguma coisa, daquilo que vocês discutem, para que circule pelo Brasil e para fora do Brasil. Tá certo? Muito obrigado, agradeço a todos. Muito obrigado. Bom, chamar a professora Maria Palmira e o nosso homenageado Milton Barbosa, mais conhecido como Milton. É uma honra poder também prestar aqui uma homenagem a Milton Barbosa, que, como já foi dito, nós o incluímos no protagonismo negro da PUC, de tanto que emprestamos o conhecimento adquirido por ele. É um desses militantes que dispensa apresentação. Sua contribuição para a reorganização nacional do movimento negro brasileiro começa com aquele memorável ato público contra o racismo nas escadarias do Teatro Municipal no ano de 1978. Aqui na PUC São Paulo, ele participou de várias mesas debatendo o problema do racismo na nossa sociedade. Hoje, decorridos mais de 3 décadas, desde a primavera do movimento negro, inaugurada em 1978, que deu origem ao movimento negro unificado, Milton Barbosa continua sendo uma referência para aqueles que desejam pensar estratégias de combate ao racismo na sociedade brasileira. Então, por tudo isso, Milton, receba a nossa homenagem e muito obrigada por tudo. Alô, alô. Dois minutinhos. Quero dar um abraço em todos vocês, né? Homens e mulheres, companheiros e companheiras de luta de muitos anos e processo vitorioso que se esparrama para todo o país. Tá? Eu gostaria de chamar aqui o meu irmãozinho lá, o José Adão de Oliveira, para falar 2 minutos sobre o Hamilton Cardoso, que ele era uns militantes do grupo, que tiveram um papel fundamental. E dar um abraço aqui na João Elias, na Gisley, que são do MNU. Tá? Esse aqui é o melhor organizador de base que eu já conheci nas lutas todas. Então, vocês são testemunha porque Milton Barbosa, né? É Milton Barbosa, né? Quer dizer, mesmo na hora de uma grande homenagem, ele faz questão de compartilhar. E antes de falar do Hamilton, também vai ser muito rápido,
Nós realizamos nosso congresso em agosto de 2014, na Bahia. Tivemos a satisfação de ter a presença da Luísa Barrios, né, na abertura. Tivemos show do grupo Liaê. E na volta do congresso, eu fui conversar com o Milton, para que ele não pôde ir e tal, relatar o que aconteceu. E ele, não, eu estou de saída e tal, morando no Butantã. Ele foi para a Zona Norte, num CCJ, para arrumar uma pilha enorme de livros para organizar uma biblioteca para os estudantes. Ele lá sozinho, olhando, ele lá separando o que é política, o que é economia e tal. Então, assim, eu senti grande orgulho naquele momento de ver uma pessoa na idade que ele estava e está, mas com um vigor juvenil, né? Então, nós tive satisfação. E em relação ao Hamilton, o que eu posso dizer é que nós nos conhecemos em circunstâncias muito lá atrás, ali na Capote Valente, né? A gente almoçava junto e tal, e eu acompanhei ele até 3 semanas antes da passagem dele. E eu tenho uma certa dívida, que nem o Wilson, porque o Hamilton me entregou um projeto de 3 páginas de uma entidade que estava propondo que fosse criada a nível de América Latina, onde ele propunha que o professor Kabengele Munanga fosse o coordenador. Então, mesmo próximo à passagem dele, mesmo nas circunstâncias que ele ainda estava produzindo, né? Então, foi um grande irmão, um grande produtor e uma grande referência, né, para toda a juventude e para mim, especialmente, que eu convivi muito tempo com ele. E na questão tem um livro que vai ser lançado ainda, do Flávio Carranza, onde ele aprofunda, né, várias reflexões. E eu conversei com o Flávio há 15 dias atrás que esse livro tem que ser um livro de formação, né, de tanta profundidade, tanta reflexão, né, que o Hamilton faz. Então, ele ainda vai ser uma grande referência, né, para nós, né, para a juventude como um todo. Então, obrigado, e obrigado, Milton, pelo compartilhamento. Obrigada, boa noite. Bom, nós chamamos Mabel e a nossa próxima homenageada é Edna Roland. Viu, Acácio? Falar de público aqui é bullying isso, viu? Ficar inventando histórias pra gente mandar cartas longas. É que, na verdade, falar de Edna Roland requer um volume muito grande de papel, porque a trajetória dessa mulher não é pequena, né? Essa maranhense de Codó, né, que teve uma infância vivida próxima ao pai, porque ficou sem a mãe muito cedo, um pai que priorizava muito a educação e tinha uma família bastante conservadora, né, rígida, disciplinar, e a Edna, desde pequena, ela vai entendendo que a educação ela é muito importante e ela pode transformar e alcançar outros patamares. A Edna Roland, a partir dessa concepção e desse entendimento da importância da educação, ela vai fazer intercâmbio cultural ainda adolescente e ela vai morar nos Estados Unidos. E falar dessa ida dela para os Estados Unidos é importante, por quê? Porque é um momento crucial na vida dela para uma construção de uma identidade e apropriação de seus valores. Ela conta aqui, tem um pedacinho que eu quero ler aqui, porque é a fala dela que eu copiei de uma entrevista que ela fez, e eu tentando montar aqui a trajetória da Edna Roland. Ela descreve assim, uma passagem que ela teve nos Estados Unidos.
durante uma viagem nos Estados Unidos, eu estava em um ônibus com apenas crianças brancas. E estacionado ao lado dele estava outro ônibus, apenas com crianças negras. Ouvimos uma explosão que soou como uma bomba. E os alunos brancos no meu ônibus entraram em pânico. E eu então percebi que eles estavam com medo, porque os outros alunos eram negros. E eu também estava com medo desses alunos negros. Então parei para refletir. Quem sou eu? O que sou eu? E então eu comecei imediatamente a questionar a minha própria identidade étnica. A Edna, ela vai viver um processo eu preciso ler para ver o termo certinho. Eu gosto de colar, eu gosto de cola. Ela vai viver o período dos anos de chumbo da ditadura, e essa vai ser um período que é a primeira participação ativa dela em grupos organizados. Por quê? Nesse período ela vai fazer parte do movimento estudantil. Esse movimento estudantil é que vai fazer o processo de articulação e enfrentamento à ditadura militar. Edna, ela vai buscar fazer parte do movimento negro unificado ali na década de 80. Mas antes da década de 80, a Edna, ela vai passar pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela se forma em psicologia social. Ela vai, posterior aos seus estudos, ela vai assumir uma cadeira docente enquanto professora dessa universidade. Ela faz parte do programa pós-graduado, que eu não lembro o nome aqui do programa. Você lembra? Ela vai fazer parte de um programa de pós-graduação onde ela vai desenvolver estudos, mas em função dessa necessidade de fuga, em função da luta política contra a ditadura militar, ela é obrigada a abandonar a sua família, é obrigada a abandonar a universidade, e ela vai viver clandestinamente durante muitos períodos, muitos anos da sua vida, porque o contato com a família poderia significar a morte, e entre outras coisas que a gente conhece bem do período da ditadura militar. Edna Roland, ela vai, a partir dessas suas experiências, vai construindo uma capacidade de argumentação, interlocução e negociação, e ela vai fazer algumas negociações importantes para o movimento negro. Ela tenta fazer parte do movimento negro unificado na década de 80. Nesse período, a visão do movimento negro, do MNU, ele estava pautado na construção de uma visão única para todo o movimento, de forma que ele pudesse fazer frente aos problemas raciais na época. Mas, assim como a sociedade ela é diversificada, e ela também tinha visões diferenciadas, o movimento negro refletia essa mesma visão. E essa contradição vivida no âmbito do movimento vai fragilizá-lo, né? E aí, Edna, ela, num período em que o Conselho da Mulher Negra conseguia articular grandes diálogos com o poder público, ele é fechado pelo atual governador do Estado de São Paulo. A partir desse momento crítico, Edna Roland, Sueli Carneiro e entre outras militantes, elas vão construir o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, que vai significar um espaço de representação e de uma base, uma plataforma para todos os processos de movimentos das mulheres negras aqui no Estado de São Paulo. Mais para frente, estou dando vários saltos, assim, longos pulos, Edna Roland ela vai dentro do Guelé 10, ela vai ser coordenadora de projetos que vão estar focados na questão da saúde da mulher negra, na AIDS, que é um momento crucial de descoberta dessa epidemia. E mais para frente ela vai, a partir de contradições vividas no âmbito do movimento, que é muito comum entre nós, ela vai sair do programa de saúde de Guelé 10, né? E ela vai criar a Fala Preta, uma organização de mulheres negras, junto com outras mulheres, isso já na década de 90, o Guelé 10 da década de 80. Ela vai criar a Fala Preta, e eu faço parte desse sócio fundadora dessa organização. Neste momento, eu era ainda estagiária, bastante menina, apesar da idade. E junto vamos criar a Fala Preta, uma ONG de mulheres negras, cujo objetivo era pensar
a garantia dos direitos das mulheres negras com foco na saúde, que era o âmbito da articulação e do movimento de Edna. Edna Roland, ela vai se tornar conhecida mundialmente, internacionalmente, quando ela é indicada e nomeada para ser a relatora geral da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata na África do Sul, em Durban, em 2001. Neste lugar, nesse papel, ela vai desenvolver uma importante articulação no sentido de que as propostas decorridas desse processo de diálogo entre os países do mundo, eles vão representar diretrizes para que os governos pudessem estar adotando estratégias para a redução das desigualdades e as reparações. E, nesse lugar de relatora, ela poderia influenciar na construção dessas propostas. A partir deste lugar, Edna Roland, ela vai ser indicada para ocupar... Deixa eu pegar aqui. Ajuda aí, Edna, por favor. Não, a gente está com um probleminha técnico de horário. A gente É a última fala. É a última parte. É a última parte. E a Edna não vai falar depois. Ela vai ser... Até perdi aqui o lugar. Bom, eu vou pular essa parte, eu vou trazer para o atual. Atualmente, que ela vai ser nomeada para ser uma das 5 pessoas eminentes que vai pensar as políticas de promoção da população negra para a América Latina. Então, são 5 no mundo, a Edna é indicada para poder fazer esse trabalho pela América Latina. Depois dessa fase, ela vai ser convidada para poder ocupar o cargo de pessoa que vai construir as políticas de igualdade racial, de gênero e igualdade racial, no município de Guarulhos. A partir de 2006, ela vai fazer a construção, a elaboração de proposta de lei, a articulação com o legislativo e vai implementar políticas de igualdade racial em 3 dimensões. Ela vai construir a Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial, ela vai construir o Centro de Referência de Igualdade Racial Chiqueleira, todas a partir de projeto de lei. Ela vai construir antes do SOS Racismo, você vai construir a Coordenadoria da Igualdade Racial, que ela vai desmembrar, e ela vai construir o SOS Racismo. Não acabou. Qual é a importância desse legado? Porque muitos de nós, né, não conhecemos direito a trajetória e a importância dessa homenagem. Eu sei que eu extrapolei um pouco o horário, mas eu acho que oportunidades como essa são poucas e eu estou me deleitando com a história dos movimentos negros. E eu acho que a figura de Edna tem uma expressão internacional e acho que é importante ser lembrada. E eu me senti muito honrada de ser essa pessoa que vai te fazer essa homenagem. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua contribuição com o movimento negro para o avanço das políticas de igualdade racial, Edna. Você só vai poder falar obrigado, Edna. Não sobrou mais nada, porque nós agora temos que chamar os próximos. Eu só queria dizer para vocês verem por que é que a gente fez tanta coisa na vida, né? Porque as mulheres negras são que nem a Mabel, não é isso? Eu só queria dizer uma pequena coisa. Eu me considero uma pessoa anfíbia, no sentido de que eu tive uma série de movimentos entre academia e a ação política. Dentro da academia, eu sou considerada uma pessoa política. E na política, eu sou considerada uma pessoa acadêmica, entendeu? Então, eu acho muito importante que a gente possa fazer esse tipo... É só chegar mais próximo. Sim. É muito importante que o conhecimento acadêmico resulte em ação política. A ação é sempre superior ao pensamento, né? Mas é preciso que a ação seja orientada pelo pensamento, para que a gente possa produzir transformações. Então, eu sempre passo de um lado para o outro, porque um lado só não é suficiente, né?
Nós precisamos de mudar o mundo. Para mudar o mundo, tem que mudar o pensamento. E vice-versa. Não pode parar só no pensamento. Né? Eu queria agradecer minha irmã. É uma irmã de mais de 20 anos, viu, gente? Obrigada, Olha, pessoal, antes de convocar aqui a próxima homenageada e homenageadora, nós vamos pedir encarecidamente para aqueles que forem fazer a leitura da homenagem ou as palavras da homenagem, se limitassem a um tempo máximo de uns 30 segundos, de 30 a 40 segundos. Porque nós estamos com o tempo estourado, a PUC vai fechar, daqui a pouco vão apagar as luzes aí. Nós temos várias pessoas para serem homenageadas e tem que ser homenageadas hoje ainda. Tá ok? É brincadeira, mas é sério, porque senão eles vão fechar o auditório aqui, né? Vão nos expulsar daqui a pouco. Então a gente convida Sheila. Pois não. Eu acho que um momento tão de grande importância, desculpa, professores, doutores, mas assim, nós temos aqui todo lado de 3 jovens que não conhecem vocês, não conhecem a importância, e eles precisam saber. Vão saber. Eles não conheciam a Edna Roland, estou aqui embasbacado. Obrigado, Sandra. Bom saber. Bom saber. Vamos ficar mais sensíveis aí depois da sua fala. Bom, então a gente chama a Sheila para homenagear a professora Antonieta Antonassi. 30 segundos. 1 minuto no máximo. Boa noite a todos e a todas. Da professora. Eu também preparei um texto, vou ler super rápido, mas eu vou ler. Mas eu vou fazer rapidinho. Eu vou marcar o tempo e daí assim eu te dou um toque para a gente poder chamar os outros, né? Aquele que come sozinho não pode discutir o sabor da comida com os outros. A escolha de um provérbio africano para abrir essa homenagem não é aleatória. Provérbios são um dos sustentáculos da transmissão de conhecimentos naquelas sociedades que privilegiam a oralidade, e esta oralidade, ou a lógica do oral, tem sido a propulsora das pesquisas e estudos da nossa homenageada, professora Antonieta, que, ao teimosamente recusar-se a comer sozinha as leituras, abordagens e perspectivas em torno de universos africanos, vem possibilitando que um crescente número de pessoas, dentro e fora dessa universidade, descubram e reflitam sobre sabores de culturas, conhecimentos e modos de vida em circuitos África-Brasil. África. Em geral, desprezados por uma academia ainda pautada em ideias, noções e racionalismos europeizantes. Como requerem os cânones dos modelos formais de homenagem, é preciso aqui destacar a vida e a trajetória profissional docente dessa professora, que, nesse caso, é a mesma coisa, ou se confundem. Não posso dizer que fugirei a este modelo, mas também eu não posso dizer que será ele a ditar o ritmo e o rumo desse texto. Certamente que há muito o que enumerar sobre a sua carreira, professora, e isso não seria nenhum problema. Mas talvez o mais relevante a ressaltar seja a sua generosidade intelectual e paixão com quem tem se dedicado e aprofundado seus conhecimentos e partilhado sobre temas que passaram a fazer parte da sua bagagem intelectual a partir dos anos 90. Por generosidade intelectual, entenda-se a postura de alguém que não se limita a indicar leituras ou a discutir mecanicamente textos na sala de aula, mas que, frequentemente, franqueia sua biblioteca. Está sempre buscando esta ou aquela obra que possa ajudar o trabalho de o orientando a avançar. Abre o seu lar recebendo aqueles que procuram uma palavra amiga, um abraço terno. Caras reflexões ou ainda abdica de suas noites de sono, lendo linha a linha ao lado do orientando as muitas páginas de um trabalho acadêmico. Por paixão, entenda-se seu empenho em descortinar e rastrear universos de oralidade, muitas vezes soterrados e ignorados na afrodiáspora. Essa professora ingressou na PUC como professora do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais, passando posteriormente ao programa de pós-graduação em História, do qual foi coordenadora. Nasceu e viveu a maior parte da sua infância, adolescência e juventude no Rio Grande do Sul, morando em diferentes cidades e regiões daquele estado em razão da carreira do seu pai, o engenheiro do Exército. Graduou-se em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desembarcou em São Paulo por uma especialização em História na Unicamp, a qual se seguiram mestrado, doutorado em História Econômica na USP.
Trabalhou como professora da rede pública estadual, integrou a equipe da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas do Estado de São Paulo, participando da reforma curricular de ensino de História do primeiro grau. Seguiu para a França para realizar um pós-doutorado, onde teve sua atenção despertada para questões em torno das culturas de matrizes orais. A partir de seu retorno a São Paulo, os caminhos da história econômica, cada vez mais, se dariam lugar ao interesse pela literatura oral. Interesse este que a levou a enveredar, por vezes, em investigação para pesquisas de sua autoria. Por vezes, a partir de trocas de ideias e trabalhos dos seus orientandos em viveres de seringueiros acreanos, na religiosidade penitencial, nas pelejas e improvisos dos cordéis, em viveres comunitários, performances e cosmogonias de povos africanos e afrodescendentes. Também, junto com a professora Josildete, o professor Enio fundou o Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, junto aos programas de estudos pós-graduados em História, Ciências Sociais e Ciências da Religião dessa universidade. O objetivo geral sempre foi reunir referências bibliográficas e documentais de temáticas como a história da África, culturas africanas e afro-brasileiras. Hoje a gente conta também com a coordenação do professor Amailton, e o Secafro ele tem o seu lugar, um lugar de encontro, que a olhos desavisados pode parecer uma sala bem pequenininha, mas se amplia ao guardar tantos sentidos e significados. Para finalizar, eu prefiro, porém, recorrer a outro provérbio africano, dos povos ibos, que diz: se um pássaro está dançando no meio de uma trilha, é porque há um invisível tambor tocando para ele na floresta. Para contentamento de todos nós, que tem desfrutado de seus conhecimentos e pesquisas, Antonieta ouviu o invisível tambor tocando na floresta. A trilha que tem percorrido tem deixado marcas na PUC e em toda a comunidade acadêmica, que esperamos nunca se apaguem. Outras memórias. E o que é mais importante, essas outras memórias multiplicam as histórias. Eu não imaginei que a história da PUC ou o protagonismo negro na história da PUC tivesse uma dimensão como hoje a gente surpreendeu. Acho que a comissão fez um trabalho maravilhoso. Acho que nós precisaríamos pensar em formas coletivas para trazer à tona as memórias da Edna, as memórias da Maria Nilza, as memórias do Carlos Benedito e de todos os outros que hoje deixaram a PUC de coração leve, porque nem sempre essa mesma PUC tem conseguindo nos dar apoio para uma série de questões que a gente tenta trazer aqui. Eu fico muito emocionada, não imaginava que você fosse me trazer esse universo. Eu só quero dizer uma outra coisa que eu acho que é muito importante, eu tenho que aproveitar que o professor Kabengele está aqui. Em 2006, quando a gente foi montar o Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, eu lembro que a gente fez uma reunião no que era o auditório Paulo VI. Estava Cássio, estava uma porção de pessoas que hoje estão aqui, estava o professor Kabengele e também estava o grande militante negro Oswaldo de Camargo. E eu lembro que quando li o nome que era para ser, vejam, Centro de Estudos Culturais Africanos e Afro-Brasileiros. Quando eu falei o afro-brasileiros, duas pessoas imediatamente se colocaram contra essa denominação. Quem foram? Oswaldo de Camargo e o professor Kabengele. E devemos ao professor Kabengele que o Centro de Estudos Culturais Africanos da PUC seja africanos e da diáspora, que eu acho que é a nossa maior marca. E isso é uma herança
que o professor Cabenguele deixou para todos nós aqui da PUC, porque a maior parte dos centros de estudos estuda a África. É um problema. Porque a África que está aqui, eu posso dizer a vocês, que goza de uma saúde muito melhor do que a da África, que infelizmente está do outro lado e que não conseguiu superar as questões culturais que envolvem o racismo. Foi muito bom conhecer todos vocês e saber dessas trajetórias maravilhosas. Nós vamos proceder agora a uma dupla homenagem, quer dizer, homenagem individualizada, mas às duas pessoas ao mesmo tempo. Então nós chamamos a professora Maria Palmira, que vai fazer homenagem aos professores Antônio da Costa Ciampa e ao professor Salvador Sandoval. Está funcionando esse primeiro? Que prazer, que honra poder vê-los, poder encontrá-los aqui. E eu vou falar um pouquinho de como esses dois professores participaram da minha trajetória, da minha formação. O professor Salvador Sandoval foi meu orientador no mestrado, no doutorado. Ele veio de longe, né? Ele veio dos Estados Unidos, estudioso dos movimentos sociais, abriu as portas para que a gente pudesse estudar a questão das relações raciais. Então, um dos primeiros estudos foi o de Rafael Raffaelli, que concluiu seu mestrado sob o título Reis Negros e Brancos, em 1983, um estudo das contradições nas representações de classe e nação. Eu estava falando para vocês que eram poucos os estudos sobre a temática das relações raciais no programa de pós-graduação no Brasil. Depois, em 1994, eu fui rastreando o que tinha Salvador, publicado, né, na pós-graduação sobre a temática das relações raciais. Aí eu encontrei o do João Lindolfo Filho, o João Negão, que apresentou também o seu estudo de mestrado sob o título Tem Dias que de Noite é Assim. Identidade racial de dois compositores negros. Por fim, e para ficarmos ainda na década de 90, e o trabalho do João Lindolfo teve na banca o professor Ciampa, né? E o professor Ciampa é estudioso da questão da identidade, né? Então, foi assim que nós íamos envolvendo os professores dos programas na temática das relações raciais. E também, para ficar ainda na década de 90, em 1995, Maria Palmira da Silva, eu mesma aqui, apresenta o seu estudo de mestrado sob o título Bloco Afro e Leaê, Seus Protestos e Sua Beleza. Um estudo psicossocial das minorias ativas na constituição da identidade negra na Bahia. Em suma, com Salvador Sandoval, a psicologia social da PUC São Paulo tornou-se uma nova interlocutora no campo dos estudos das relações raciais brasileiras e um dos movimentos sociais de combate ao racismo na nossa sociedade. E é por isso que hoje ele está aqui participando conosco dessa sessão de homenagem do protagonismo negro na PUC. Nas bancas que defendíamos as nossas dissertações, Salvador compunha, era o trio, Salvador, Ciampa, Cabenguele, né? Então, o Cabenguele participava muito das bancas na psicologia social com Salvador, por isso. Então, muito obrigada, Salvador. Se você quiser um minutinho, eu vou lhe conceder. Bom, quando eu cheguei bom, em primeiro lugar, eu sou mexicano-americano, não sou brasileiro. Meus pais eram mexicanos, nasci nos Estados Unidos.
na notícia agora eles chamam os latinos, ou os hispanos. Mas quando eu cheguei na PUC, eu tive o primeiro aluno negro para entrar na psicologia social foi passado para mim. Em parte por ser mexicano-americano. Porque, assim como ainda na Universidade Brasileira, a temática negra continua sendo uma temática muito mais identificada com uma população e não com uma sociedade. E continua sendo mais esse aspecto. Mas, na verdade, eu também não tive muitos problemas em assumir isso, porque a minha trajetória, eu acho que é um pouco mais sui generis de outros colegas. Eu embarquei para o Brasil em Dallas, minoria, e desembarquei no Rio de Janeiro, maioria. Eu desembarquei dos Estados Unidos com uma minoria que sofria discriminação e as outras coisas, e aí eu desembarquei no Brasil como parte da maioria que não sofre essa discriminação. E isso eu acho que foi importante porque isso me permitiu entender uma questão importante de orientar estudantes como Palmira. Que o orientador não é só a pessoa que dá dicas intelectuais e tudo que você tem falado aqui. Na universidade, e universidades costumam ser as instituições mais racistas de qualquer sociedade. Na universidade, o orientador tem que ser o porto seguro deste aluno. Porque ele tem que defender-se dentro da universidade e dentro dos outros professores sua temática. Na universidade, é o orientador que tem que defender esse estudante dentro desta universidade. Porque ela não é uma universidade para este estudante. E, nesse sentido, E outra terceira questão que eu aprendi, que é minha experiência como mexicano-americano, e que vai explicar um pouco porque eu nunca entrei na temática do estudo racial no Brasil, era porque eu também não quis passar essa linha tênue de orientar meu aluno e usar meu aluno. Okay? E eu achei que era mais importante formar o profissional intelectual para ir para frente, orientando, pesquisando essas temáticas, do que criar minha carreira com esses estudantes orientando essas temáticas. Porque isto é muito comum na universidade. E eu falo não da experiência só brasileira, mas da experiência norte-americana. E por isso, este evento me traz dois prazeres desiguais. Um primeiro prazer de 70%, reencontrar às vezes ex-orientandas que mandam e-mail e telefone e prometem café e nunca aparecem, mas pelo menos eu sei que estão vivas. Outros que eu encontro com mais frequência. Mas mais importante, esse evento, para mim, gratificante, eu quero agradecer. Não é que eu não estou agradecendo o prêmio, mas eu quero realmente dizer que eu sou gratificado porque é um indicador dos frutos de minha orientação, em termos de como meus egressos fizeram parte de um movimento que é importante e que é significativo. Porque isso, na verdade, a maior parte dos orientadores não sabem. Okay? Nossa relação é muito mais pessoal e você nunca tem uma oportunidade de visualmente ver os orientandos, de o que eles conseguiram e estão contribuindo. E essa eu acho uma parte absolutamente fundamental. Outra questão que era importante na orientação, e que continua sendo importante na orientação com meus orientandos negros, é de que, diferente da filosofia dominante da Universidade Brasileira, que pós-graduação é para formar professor da universidade, a bem da verdade que a universidade é racista. E poucos destes professores entram na universidade. E, portanto, eu não carrego essa transmissão de que você deverá ser um doutor para ser professor, para depois não professor. Tem que ser professor para ser funcional dentro da sociedade. Seja como professor, ou seja como a secretária, como se chama? A Secretaria Nacional de Relações Raciais. Porque não há nenhum demérito em não ser professor e ser outra pessoa que participa em outros aspectos da sociedade a favor de diminuir a discriminação e o preconceito.
E é nesse sentido, e isto eu acho que é importante também saber que o estudante sabe que você não tem esta pretensão para ele. Porque esta é uma realidade para o estudante negro no Brasil. Quando Kabengele diz que não são substituídos, não são substituídos por acidente. Não são substituídos por motivos de racismo institucional. Né? E a possibilidade de um doutor branco ser contratado é muito maior do que um doutor negro ser contratado. E por isso, eu já sabia isso de lá, e isso eu não quis passar como a CAPES nos pressiona a passar para meus orientandos acá. E ao contrário disso é passar para eles de que em qualquer campo você pode ser funcional com sua formação acadêmica na universidade. Terceira questão que eu quero dizer rapidinho, que eu acho que é uma questão importante da PUC, é de que a PUC chateia a gente em muitas coisas, ok? Mas uma coisa que eu posso dizer seja, tanto no programa como na universidade, que ela nunca interferiu no que eu fazia academicamente, seja em minhas pesquisas ou como meus orientandos. Portanto, era possível, dentro da psicologia social, orientar sobre bloco e carnaval em Salvador, era possível orientar sobre 2 compositores negros, porque não havia nenhuma interferência. Né? Bastava apenas poder ter a pose com os colegas de defender que estes temas eram temas respeitáveis, para eles não encher saco, desculpe, destes meus alunos nas suas aulas, de que a coisa funcionava bem. Nesse sentido, a PUC é importante nesse aspecto. Okay? Não paga bem, né? Às vezes não pagava, mas ela não interferia no como nos orientamos e quais temas nós trabalhamos. Né? E eu acho que esse faz um elemento importante para entender por que havia mais alunos negros na PUC que em outras universidades. Ciampa, que também não foi meu orientador diretamente, mas participou de todo o meu processo de formação, porque participou de todas as minhas bancas, trabalhando com a questão da identidade, formado por meio do materialismo histórico, dialético, entendendo a questão da identidade como a identidade de uma perspectiva pensando a identidade enquanto a identidade para ele é processo e é metamorfose e é vida, né? Eu acho que essa é a questão mais importante. E tudo aquilo que nega a identidade nega a vida, né? Então, nesse processo é que se forma, que se pensa a afirmação da identidade negra. E foi a grande contribuição, Ciampa, que você trouxe para o desenvolvimento da minha produção intelectual. Pensar o processo de construção da identidade e da consciência negra, né? Essa é a reflexão que eu venho desenvolvendo. Então, por isso, hoje você também está aqui recebendo a nossa homenagem. Muito obrigada. Eu só posso dizer obrigado, ainda mais com esse horário que nós estamos. Eu vou me resumir basicamente no seguinte, quer dizer, isso me fez assim recordar tanta coisa na minha vida, porque eu tô próximo de completar 50 anos de professor da PUC. Então passei por muita coisa. Enfrentei 63, enfrentei 64, e foi por tudo isso daí, quer dizer, e o fato de trabalhar com a identidade, assim, meio só para justificar um pouco, né, é que na medida que eu trabalho com a questão da identidade, eu não fico restrito à questão do racismo, mas pode aparecer qualquer tipo de problema, né? Porque você vai ter problemas de identidade de gênero, de sexo, de política, sei lá, coisas desse tipo. Né? E, de alguma maneira, eu me ponho como alguém que aprendeu muito com vocês. Né?
porque nesse trabalho que a gente fez, andou fazendo, até hoje, eu posso dizer que até hoje eu continuo tendo alunos que são negros. E acontece muito, o que aconteceu semana passada. É um que não é meu orientando, ele falou, ai, Ciampa, agora estou com vontade de mudar para você. Porque às vezes fica difícil de perceber, né, essa questão da identidade, assim como vai, né, junto na coisa. Mas, olha, estão... Na verdade, eu gostaria de homenagear vocês, né, porque vocês estão conseguindo fazer algo que é admirável. Eu fui só uma pedra nessa coisa aqui e que está aqui à disposição, enquanto precisar, eu estou à disposição, apesar de estar com quase 50 anos de magistério aqui na PUC, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós chamamos então agora para proceder à próxima homenagem, o professor Reinaldo, que vai homenagear a nossa professora Terezinha Bernardo. Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso fazer essa homenagem à professora Terezinha. É preciso dizer quem nós somos, quem somos nós, senão o vento leva, né? E esse evento tem esse objetivo, registrar quem nós somos, passado, presente e pensar o futuro, a escrita do futuro, né? A professora Terezinha tem um papel importantíssimo nesse processo de registro das nossas vidas, da história dos negros e negras da PUC, né? O professor Ciampa disse que irá completar, em 2019, o professor Terezinha irá completar 50 anos. Né? No momento que eu estava vendo o currículo Lattes, eu chorei porque 50 anos de trabalho, né, é uma vida muito rica, né, de construções, de conquistas, de derrotas e de conquistas, principalmente conquistas, né, que nós estamos vendo aqui. Né? Eu não vou aqui apresentar quantas dissertações e teses que ela, direta ou indiretamente, participou, mas ela compôs uma pesquisa muito importante. Mulher negra, memória, né, gênero, religião, né, e, atualmente, educação, relações raciais. Né? Tem duas obras dela que eu gosto muito, amo. Né? Uma é Olhar em Branco e Negro, né? Uma face sobre a memória de São Paulo a partir dos negros, e, ao outro lado, a partir dos italianos, nas 3 primeiras décadas do século XX, e o segundo livro é sobre Olga de Araqueto. Tem uma parte do primeiro livro que eu gosto muito, eu vou resumir para vocês. Os negros do Bexiga, após o encerramento da festa de Curupita, foram ao encontro com os negros do Anhangabaú, da Irmandade. E ali eles fizeram uma festa, sambaram, se divertiram, comeram. Né? E esses negros do Bexiga, do Anhangabaú, da Barra Funda, ficaram percorrendo as cidades, vendo aonde os seus descendentes estão ocupando. Se é na periferia, se é na universidade, se é no trabalho, se é na Paulista. E eles, nos últimos dias, eles ouviram os alunos do Amailton, no Zum Zum Zum, no Sobe e Desce da Barra Funda. Ouviram o seguinte: nos próximos dias vai ter protagonismo negro. E eles estão aqui. Né? Eles estão aqui. Esses protagonistas negros das 3 primeiras décadas do século XX estão aqui. Por isso que eu chorei quando estava lendo o seu currículo Lattes, os seus 50 anos de PUC São Paulo. Porque eles estão aqui. Eles estão aqui comemorando, fazendo samba, fazendo rap, né, dançando. Né, e
ao estar aqui com as gerações dos anos 70, 80, 90 e atual, eles fazem coro e não somente o coro, mas buscam algumas palavras ditas por vocês, como o Flavinho. A luta será feita no nosso dia a dia, principalmente nessas dificuldades que nós passamos hoje. Então, professora Terezinha, muito obrigado. A sua participação nesse protagonismo negro é indescritível. Reinaldo foi meu primeiro pós-doc na PUC nesses 50 anos, não é? E eu queria agradecer esse grupo que organizou o evento. Eu queria agradecer nominalmente o Wilson, Acácio, Palmira e Carlinha, não é? Porque eu, como vocês, não acho que se possa fazer vida acadêmica. São objetos, como disse Kabengele, não são objetos. Eu tenho que fazer junto, eu estou junto. Então, não existe o produtor, como dizia a Carlinha, e o produto. Somos todos juntos, um aprendendo com o outro. E queria mostrar, não é? Uma das coisas que eu mais aprendi foi com quem? Foi com o nome do Hamilton. O Milton Hamilton Cardoso. Ele vinha sempre na PUC e queria conversar comigo. E aí a gente tomava um café. E ele falava, Terezinha, me ajuda a fazer um cemitério para negros. Eu falava, deixa disso, Hamilton. Deixa disso. Ele falou, não, porque aí a nossa religião pode ser resolvida. E eu falava, nossa religião não é assim. Né? E contava, falava, nós conversávamos. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, nós temos que fazer diferente porque foi diferente no começo. O negro não tinha sepultamento, o negro era enterrado. Então, eu quero acabar, não é, o que eu tinha que falar, falando do Hamilton. Foi ele que me ensinou que o negro não tinha sepultamento, que ele era enterrado. Muito obrigada a todos vocês. Nós convidamos então agora a professora Neuzinha para fazer a homenagem ao professor Kabengele Monanga. Tudo bom? A única pena é que nós vamos cortar a sua palavra, Neuzinha. Alô, alô. Bom, dada a hora e tudo, vou ler bastante rápido pelo tempo, mas creio que há muito a se dizer de Kabengele, essa pessoa cuja trajetória, se fôssemos falar, levaríamos mais dias, meses, anos, talvez, para discutir. Então, minhas palavras, professor. Agradeço primeiro o convite de estar aqui no primeiro encontro de protagonismo negro da PUC, organizado pelo GenePUC, e fazer esta pequena homenagem ao professor, de quem fui orientanda, como ele já disse, e que não só é uma pessoa que aprendi a respeitar profundamente como acadêmico e como ser humano de qualidades ímpares. Quero começar parabenizando o GenePUC, com quem estive nos anos 70, quando fui professora dessa universidade, e compartilhei a emergência do grupo, o protagonismo, todas as lutas com o IPAFRO, Abdias do Nascimento, e participei de todas as atividades do grupo organizado naquele momento. Por que isso importa neste momento? Porque essa é a marca que o Kabengele traz também, a mesma marca do GenePUC, que lutava para o ingresso dos estudantes negros na universidade pública e que fez disso uma batalha, uma bandeira de luta, é também a bandeira do KB, no sentido de que ele também vem lutando numa trajetória comum de respeito à educação e em todos os níveis, como direito maior dos sujeitos negros na esfera nacional, e é uma pessoa de projeção internacional. A trajetória do KB
a trajetória do KB nesse espaço político que se desenvolve, a formação, a docência, a pesquisa, que são eixos fundamentais da vida universitária, diz respeito à construção de uma perspectiva de educação para as relações étnicos, raciais, a que tem se dedicado na vida acadêmica e como cidadão, numa atitude democrática e profundamente moral. Por que moral? Porque a moralidade não nasce por si só, é preciso que haja construtores. E o KB é um construtor nesse sentido, porque ele é comprometido com os atores sociais, negros, brancos, sujeitos de todas as cores, comprometido com o caminho... comprometido com os momentos históricos da política acadêmica e fora dela. Ele tem uma missão, digamos assim, na qual ele desenvolve com compromisso e responsabilidade a importância da defesa da comunidade negra, da sua memória, que não pertence apenas aos negros, mas a todos os segmentos étnicos, posto que todos nós fomos alimentados por uma cultura e por uma educação envenenada. Então, nesse sentido, eu quero dizer que educar para a democracia é educar para a transgressão da realidade, e isso constantemente supera a nossa imaginação, supera também o fato de que os nossos limites, porque requer empenho e requer criatividade, características inerentes ao homenageado e que, sem dúvida alguma, o faz com paixão, competência e compromisso. E nesse sentido, digamos, o KB, na sua produção acadêmica e por toda a sua luta social, ele não apaga apenas o incêndio que graça nas nossas almas. Pode ser que a gente diga que isso não seja suficiente para acabar com o incêndio do racismo nas universidades brasileiras, tão bem lembrada aqui ainda há pouco, mas nós temos de dizer que devemos seguir seu exemplo, professor. E como a fábula do beija-flor, quando questionados pelos seus colegas da floresta ao fugir do fogo, ele disse: faço a minha parte. O senhor também faz a sua parte e tem feito com ousadia, com paixão, e nós esperamos poder seguir os seus passos para, nesse sentido, fazer com que seja possível reconhecer os saberes da cultura negra e brasileira, não apenas denunciando a educação que nos envenena, mas desconstruindo o que aí está para construir uma outra educação possível. O seu compromisso, professor Kabengele, é com todos nós, é com toda a sociedade brasileira, preocupada em saber de si, saber do outro, já que precisamos compreender as nossas diferenças, aquilo que nos dá a nossa identidade, porque elas são fundamentais no nosso ser e no viver de cada um de nós. Termino, portanto, citando uma frase que li em algum lugar, de Dalmir Francisco Costa. Segundo ele, a consciência negra não é só enxergar o mundo como negro, é a luta pela causa negra, fato que dispensa comentários, e todos nós podemos e devemos lutar pela causa negra. E esse é o lugar no qual melhor eu posso e podemos, todos nós, situar o professor Kabengele Munanga na sua luta, a luta negra, que nos ensina e nos conduz na busca de uma sociedade mais justa e equitativa, da qual o professor Kabengele é o mestre dos mestres, e por isso só ele merece nossa homenagem e nossa salva de palmas. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou tentar ser breve, porque já diz tanta coisa na mesa, e algumas besteiras, porque falas improvisado, a gente não controla muito bem as palavras. Neuzinho, só podia ser você mesmo para me dizer essas coisas terríveis. Mas você sabe que meu crescimento intelectual, o seu, caminharam junto, porque você foi a minha primeira orientadora e eu seu orientador. A primeira vez que eu orientei uma tese de doutorado na universidade foi com você. Então, nós aprendemos junto, crescemos junto. E estou acho que você foi até muito generosa nessa homenagem, mas agradeço de coração. Sei que você não está puxando o saco, você está dizendo mesmo as coisas que vêm do coração. Bem, a mesa, olha, muito obrigado. Eu já recebi bastante prêmios,
mas sentimentalmente o prêmio mais significativo da minha vida, porque um prêmio que carrega a memória de uma pessoa, um jovem intelectual negro que se foi muito cedo, tinha ainda muita coisa para dar, para contribuir, mas uma pessoa com quem tive uma relação de amizade muito forte. Eu fui padrinho do casamento do Hamilton e de Dulce. Eles frequentaram a minha casa, eu frequentei a casa do casal. E me lembro até um incidente, uma vez foram me visitar, depois me ligam, olha, nós não vamos entrar porque o zelador quer que a gente entre pelo elevador de serviço. Essas coisas que a gente sabe que acontecem com todos os negros. Tive que descer, brigar com o zelador para eles pudessem entrar pelo elevador social. Última memória que eu tenho do Milton é quando, depois da primeira tentativa de suicídio, ele entrou na USP para fazer mestrado em ciência política com Álvaro Moisés como orientador. Eu cheguei até a discutir um pouquinho o projeto com ele, porque Álvaro tinha algumas dúvidas. E depois ele começou a participar do movimento negro da USP. Em 1995, quando houve 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, a USP se envolveu e criaram uma comissão de política pública para a população negra. E dessa comissão saiu a ideia de fazer uns seminários no 300 anos do Zumbi dos Palmares. Ele participou, porque já fazia parte do movimento. Aí o Markovic, que era reitor, falava de comemoração. Milton falou, não, comemoração não. Nós não temos nada a ver com comemoração. Para nós é um momento de reflexão, não de comemoração, porque comemoração é com vocês. Aí que o Markovic mudou, tirou a palavra comemoração para botar a rememoração. E, em vez de fazer, fez não, vamos organizar um debate e discutir a questão das políticas afirmativas, que ainda não se discute no Brasil. Era em 1995. Como não havia outra pessoa, eu fui encarregado de elaborar o projeto, tocar nas portas da FAPESP para ter fundo, para convidar professores especialistas que vieram dos Estados Unidos, da África do Sul, e toda a nossa militância intelectual participou daquele seminário na Maria Antônio. E foi graças à participação do Milton que esse seminário saiu. O livro foi publicado depois, que tem como nome Estratégia Política de Combate à Discriminação, que foi publicado pela EDUSP, já esgotado. Nesse livro, cerca de acho que 80% de textos eram textos todos de militante negro. Eu fiz questão de convidar militantes intelectuais negros, Hélio Santos e tantos outros, até a Ruda, que estava aqui, tem um texto naquele livro lá, para mostrar exatamente uma forma de antagonismo que vocês estão fazendo aqui, para mostrar que já temos intelectuais negros para debater a questão das políticas afirmativas, não simplesmente os chamados especialistas do negro que vêm da academia. Isso aqui é a última memória que tem do Hamilton, foi no enterro. Me lembro, Hamilton Barbosa era ainda presidente do movimento negro, do discurso ele chorando, chorando, lamentando a perda que a comunidade negra, o movimento negro estava tendo por causa da morte do Milton. Então, um prêmio realmente que me liga muito sentimentalmente a memória do Milton, de uma maneira ou de outra que me liga a todos que sobrevivem, que estão aqui, para recontar essa história. Muito obrigado. Agora, para a coroação da finalização,
Nós chamamos o professor Acácio Sidney para homenagear a professora Josudete Consorte.